E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês sobre uma coisa que me ajuda muito para programar em Python, que é definir o meu ambiente de execução do Python. Eu gosto muito de usar uma coisa chamada VirtualEnv, porque ele me isola a possibilidade de instalar pacotes isoladamente no meu sistema operacional. Então eu fico com eles numa instalação, como se fosse uma instalação à parte na minha máquina, e que me permite criar vários ambientes virtuais separados para cada aplicação que eu vou fazer, facilitando o gerenciamento das dependências do meu projeto, tá? Então o roteiro está aqui, tá? Basicamente eu vou trabalhar com Python 3, mesmo porque o Python 2 até o fim deste ano de 2019 ele vai estar sendo descontinuado, né? Pelo menos oficialmente pela PSF, né? Python Software Foundation. Vamos usar então Python 3 mais pip. Vamos ver como é que a gente instala o VirtualEnv para isolar então o nosso ambiente de execução. A gente vai ter que ativar esse VirtualEnv, vamos passar por isso. Né? Instalar os pacotes que a gente quer pelo pip, mas já dentro do VirtualEnv. O próximo passo, que essa é a parte mais importante para a gente poder ter o nosso ambiente isoladinho. Tá? E vamos aprender a criar um requirements.txt. O objetivo de criar requirements é para a gente poder replicar esse ambiente de execução caso a gente precise usar numa outra instalação, se a gente precisar fazer um deploy do nosso software, distribuir para alguém, então a gente pode entregar os nossos arquivos Python fontes que vão ser executados, mas também o requirements.txt que a pessoa que estiver recebendo vai poder recuperar o nosso ambiente de instalação e poder executar tal qual a gente está executando, tá? Então eu vou começar aqui, vou criar uma pasta chamada env1, tá? E vamos entrar nela. O objetivo aqui é que depois a gente vai criar uma env2 para a gente poder replicar. Então vamos começar pelo env1 e a partir do env1 o que nós vamos fazer? Nós vamos então... uma coisa importante, né? Vamos começar aqui mostrando o Python, como é que a gente pode executá-lo, tá? Deixa eu pegar aqui um terminal e vamos no site do Python. Aqui o python.org. Eu vou mostrar para vocês seguir o passo a passo, embora eu já até tenha ele aqui instalado, mas eu vou pegar o Python 373, vou baixar ele. Eu não vou chegar a instalar exatamente o Python 373 aqui para não perder tempo, porque vai ter que configurar, talvez tenha que reconfigurar a path e tal, mas eu instalei ele aqui, eu só quero mostrar uns detalhes na instalação para vocês e vocês executam, tá? Então aqui está a minha janela de instalação do Python. Acontece o seguinte, se eu tentar instalar aqui, tá vendo que tem esse escudo aqui do Windows, significa que ele vai querer instalar no sistema e você precisa de ter permissão para fazer isso no sistema, né? De executar aquela janelinha que te permite elevar o usuário e instalar como administrador. Mas de repente você está numa empresa, algum lugar que isso é bloqueado, você pode vir aqui em Customize Installation, tá? Aqui ele vai dizer tudo que você precisa para instalar, tá? E a partir daqui, se você quiser ir adiante, importante é o seguinte, o pip tem que estar marcado, tá? Se você for no caminho default, o pip já vem por padrão, mas tem que garantir que o pip está marcado aqui, tá? Porque a gente precisa instalar o pip. O resto não é muito importante, mas agora o segundo passo que é importante é o seguinte, é esse aqui, ó. Se eu desmarcar o for all users, né, tá vendo aqui, requires elevation. Esse requires elevation significa que eu vou instalar com permissão administrativa, né? E se eu não tiver essa permissão, eu não vou conseguir instalar. Então eu tenho que desmarcar o for all users, vai instalar apenas no teu usuário, tá? E você vai ver que o caminho padrão vai ser um caminho aqui no appdata local programs Python, tá? Eu posso pedir para adicionar o Python para as variáveis de ambiente e tal. Eu não vou marcar aqui install for all users, não faz sentido, porque eu acabei de desmarcar. Mas isso aqui é legal, né? Add Python to Environment Variables. Significa que ele vai instalar, vai adicionar no path do teu sistema operacional, né? Do Windows no caso. E, e aí você vai poder chamar na linha de comando, tá? Eu já tenho instalado, não vou executar aqui, mas você pode seguir
aí na tua instalação. Então lembrando, pip tem que estar marcado e for all users desmarcado, tá? Eu vou cancelar. Sim, estou seguro disso. E vamos voltar aqui no nosso exemplo. Então, eu já estou com o meu Python 3 instalado, né? Se eu colocar Python version aqui, eu estou com o Python 3.7.1, não tem problema, vai funcionar direitinho. E eu também tenho pip. Talvez ele me reclame de estar desatualizado. Se reclamar, não tem problema. O Windows está catando ele, demorando um pouquinho, mas está aí. Estou no pip 18 e ele está acusando aqui que encontrou o Python 3.7. Ok. Então o que nós vamos fazer? Vamos então criar um Virtual Env, né? Vamos instalar no meu caso, o Virtual Env já está instalado, mas você vai fazer assim, né? Pip install. Isso você está instalando no ambiente global da tua máquina mesmo. Install Virtual Env. Dessa forma. Então ele está dizendo aqui que o requirement already satisfied, né? Quer dizer, eu já tenho ele instalado, né? E aí ele está me passando aqui algumas informações. E está me alertando para eu atualizar o pip, que já está na versão 19.3, que me dizendo aqui como eu faço isso. Eu não vou fazer agora, a gente pode seguir o tutorial sem problema, vai funcionar tudo, tá? Mas eu já tenho o Virtual Env instalado. Você vai digitar essa linha, ele vai acusar aqui a instalação e vai dar um OK no final. Eu já tenho instalado, agora eu só preciso agora criar o meu ambiente virtual. Então eu vou digitar então agora, depois que eu instalar o Virtual Env, eu vou ter que contar com o comando virtual env. E aí você pode colocar ele tanto aqui direto nesse venv1, mas eu gosto de colocar num diretório à parte, que eu vou chamar de venv, tá? Então o Virtual Env vai criar esse diretório venv e vai colocar lá dentro tudo que eu preciso para rodar o Python nesse ambiente isolado, tá? Então vou dar Enter aqui. Então ele está criando o Virtual Env agora. Ele vai pegar o Python 3.7, tá? Criou, copiou ele para o meu Virtual Env, está instalando algumas coisas que são importantes, jogando pip dentro do Virtual Env, por exemplo, que é importante, e concluiu. Beleza. Então agora se eu der um dir aqui, tá? Vai ver que tem a pasta venv aqui, tá? Não estranhe se eu der um ls aqui, que eu tenho ferramentas do Linux instaladas na minha máquina, tá? Então eu vou dar um ls e ele vai funcionar. Talvez na tua máquina não funcione, mas não estranha na minha, porque eu já instalei algumas coisas. Então aqui tem o venv, vamos ver o que tem dentro do venv. Então cd venv. E aqui ele tem, vou dar um dir. Então aqui eu tenho 3 diretórios, o include, o lib e o scripts, tá? E se eu, por exemplo, aqui o include é mais para inclusão de, deixa eu dar um dir no dir include, você vê que tem um monte de arquivos .h, mais para fazer bind com questões de C, tal, coisas que ele precisa fazer build aqui dentro, mas nós não precisamos mexer com isso, tá? A gente tem o lib, que é onde ele instala as libs de fato. Então se eu der um dir lib, vê que ele coloca um monte de arquivo .python, .py lá, tá? São as nossas libs, vão ser instaladas aqui dentro. E tem o diretório scripts. Então, se eu der um dir scripts, ele tem esses arquivos todos aqui. Repara que ele tem aqui o Python, tá? Ele tem o pip, ele tem o isinstall, e ele tem alguns scripts aqui que são importantes para a gente, principalmente o activate e o deactivate. Quer dizer o seguinte, a gente pode ativar e desativar o ambiente virtual, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos sair aqui do venv e vamos ativar o ambiente virtual. No Windows, basta a gente fazer venv /scripts /activate. E ele repara que aqui, ó, no cantinho, ele colocou o venv no início, tá? Deixa eu desativar só para vocês verem uma coisa. Então, quando eu desativo, você vai ver o seguinte: o comando que eu faço para verificar os pacotes instalados no pip é o pip freeze. Então, eu vou dar um pip freeze e estou rodando o pip global da minha máquina, tá? Então, repara que eu tenho instalado apenas o Virtual Env. Se eu entrar agora, se eu ativar outra coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte, é o path. Então, se eu digitar o path aqui,
É um path grande, eu tenho bastante coisa aqui, mas vamos pegar o primeiro aqui, ó. C2.system, Windows System 32, normal do Windows, tá? E no último aqui é um Eric código admin scripts, tá? Vamos ativar agora o virtualenv. Então, venv scripts activate, tá? Agora se eu der um pip freeze, ele não tem nada. Porque eu não instalei nada ainda nesse ambiente virtual aqui, eu não instalei nada ainda. Então tá certo, ele não vai fazer nada de verdade. Tá? Agora vamos ver o path. Então o path, repara, o último está igual, mas lá no início, repara que agora, olha só, no início do path ele está com o caminho para o diretório scripts do meu ambiente virtual. Significa o seguinte, quando eu digitar agora Python aqui dentro, esse Python aqui é o Python que está dentro do meu diretório de scripts do meu ambiente virtual e não o Python global da minha máquina. Então está tudo bem isolado aqui dentro do ambiente virtual, eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo fora dele, desde que eu ative ele antes. Né? Se eu ativei, ele vai estar tudo aqui dentro. E agora eu posso, inclusive, né, se eu rodar rodar o Python, esse Python daqui é o Python que está dentro do meu ambiente virtual, vou sair daqui. E o pip também é a mesma coisa. Então, quando eu rodar o pip, agora eu vou dar um pip install e eu vou usar o requests. Eu quero instalar lib requests. Lembra, só para a gente lembrar direitinho, pip freeze, tá? Não tem nada. Agora eu vou dar um pip install requests. Então ele pegou a librequest, está resolvendo as dependências e instalou no meu ambiente virtual. Então eu vou agora dar um pip freeze de novo. Beleza, repara que ele instalou 5 libs. Tá aqui a requests, que foi a que eu pedi, mas também certifi, chardet, idna e urllib3. Por que tem essas 5 libs se eu só pedir uma? Porque a librequests depende dessas outras 4. E aí ele já resolve, o pip resolve as dependências e instala tudo aqui, tá? Se você nunca viu o pip, se você já usou, já sabe, mas se você nunca mexeu, vê que ele já instala as dependências. Então é show de bola a gente ter isso aqui. Ok, agora eu posso, por exemplo, escrever um script. Eu posso vir aqui, e está aí, escrever um script Python, posso dar um import requests, tá? E posso fazer um requests.get e aí posso, por exemplo, baixar uma página do Google. Então posso pegar aqui https://google.com, tá? Vou pegar a resposta e vamos dar um print nessa resposta. Print resp.text, tá? Deixa eu salvar isso, vou colocar aqui no... Vamos colocar aqui no canal. Python env, env1. Tá, vou colocar aqui mesmo e vou colocar aqui test.py. Beleza. Não salvei meu arquivo, vou executar ele agora. Ele deve aparecer aqui, né? Tá aqui o meu test.py, apareceu, e vamos executar. Então, Python test.py. Então, beleza. Repara que ele colocou um HTML aqui, ele cuspiu um HTML na tela. Não sei se vai caber ele inteiro aqui, mas se você reparar, tem algumas strings relativas ao Google aqui, que eu estou vendo um JavaScript embedded aqui. E eu baixei a página. Tá aqui a página, essa janela de terminal está com a fonte muito grande, não dá para perceber exatamente o HTML bem estruturado, mas ele baixou, então funcionou, tá? Funcionou. Esse script pode ser alguma coisa maior, eu posso querer fazer web scraping nele, posso querer fazer um monte de coisa, mas já funcionou, tá? Para o nosso exemplo aqui de hoje está mais que suficiente, tá? Então, o que eu quero fazer agora? Beleza, eu criei esse virtualenv, vamos tentar fazer alguma coisa diferente agora, que é o seguinte, vou mostrar para vocês, eu vou desativar, deactivate. Então eu desativei o virtualenv e vou tentar rodar novamente o meu script test. Então repara o seguinte, ele me dá um erro.
module not found error, no module named requests, quer dizer, por causa desse import aqui. Então, quando eu desativei o ambiente virtual, ele não encontra mais o módulo que eu instalei apenas no ambiente virtual, tá? É fácil ver isso pelo pip freeze, tá? E agora é que vem a grande questão. Vamos para o cenário, né? Eu tenho esse meu script test.py, eu quero passar ele para alguém, mas eu escrevi ele no meu ambiente virtual. Então o que eu quero agora? Eu preciso que a outra pessoa que vai receber replique o ambiente virtual no ambiente dela. Para que isso aconteça, o que eu vou fazer? Eu preciso ter um jeito de exportar aquela lista de dependências para que a outra pessoa possa pegar. Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro reativar o ambiente virtual. Tá? E lembra que a gente dá o comando pip freeze para ver os pacotes, né? Pip freeze. Tá? Então assim a gente vê os pacotes. O que a gente pode fazer agora é o seguinte: eu redireciono esse pip freeze para um arquivo requirements.txt. Tá? Então eu vou pegar aqui pip freeze e redireciono a saída dele para requirements. Tá certo? Tá. Ponto .txt. Então agora eu vou dar um dir aqui e vai ver que existe um requirements.txt. Tá? Se eu dar um type nele, type requirements.txt, você vê que o conteúdo dele é, tá, exatamente as minhas dependências. Ok. Show de bola. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu posso agora pegar esse requirements.txt para replicar o ambiente. Para isso a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar e eu vou sair desse diretório, vou criar o env2, tá? E vou copiar, tentar usar os comandos do DOS para quem está seguindo no Windows, porque para não criar confusão, já que eu também tenho os comandos do Linux. Mas vamos lá, env1 _ requirements.txt e eu quero copiar para env2, tá? Então ele copiou o arquivo, vou entrar no env2. E agora o env2 só tem esse requirements.txt, tá? Depois, se eu quiser agora jogar o meu, vamos copiar também do env1. Também quero copiar o outro arquivo, que é o test. Tá? Então eu estou aqui com os dois arquivos. É óbvio, né? Deixa eu desativar o ambiente virtual, senão não vale. Deactivate, tá? Porque eu estava no ambiente virtual do env1, tá? Saí dele, tá? E agora eu vou finge que eu estou agora em outra máquina, tá? Finge que eu estou em outro lugar, outra máquina. Poderia ser até num Linux, por exemplo, não teria problema. Eu poderia distribuir esse requirements.txt, o meu test.py, para uma máquina Linux, rodando a mesma versão de Python, claro, instalando um ambiente virtual com a mesma versão de Python, e daria certo. Vamos fazer o seguinte, então. Começar criando um ambiente virtual aqui, tá? Então, virtual env, venv. Então, mesmo processo. Estou recriando, agora estou criando um novo ambiente virtual no meu novo diretório. Esse diretório, por acaso, aqui é só um env2 que está vizinho de env1, mas poderia estar em outra máquina, outro sistema operacional, outro tudo. Esperando ele terminar. Pronto, terminou. Agora que ele terminou, eu vou dar um dir aqui. Repara que ele criou minha pastinha venv, tá? E agora eu já posso fazer o meu venv _scripts _activate. E ele ativou agora este ambiente virtual que está dentro de env2, tá? Então agora eu já estou dentro do ambiente virtual, tanto que se eu der um pip freeze, vamos ver que ele não tem nada. Ele não tem nada, perfeito. E se eu quiser também rodar o meu Python, que agora é o Python que está dentro do ambiente virtual, env2, né? Da mesma forma que ele copiou para o env1, ele copiou para o env2. Então, Python
test, ele vai dar o mesmo erro de módulo, porque ele não tem as dependências. Então agora eu vou replicar meu ambiente virtual. Como é que eu vou fazer isso? Pip install, aí eu peguei aquele requirements, né, e eu vou usar ele agora com -r requirements.txt. E com isso eu vou instalar todas as dependências que estão no outro aqui, repetindo. Aí você vai me perguntar, Eric, mas você só precisou no outro caso dizer que eram requests, né? Então não bastava eu vir aqui e instalar um request? Sim, vai funcionar. Mas imagina que você está num ambiente em que você instalou e que você está algum tempo desenvolvendo. A Libre Requests em si ela pode evoluir, pode ser que você não queira fazer a atualização da tua Libre Requests, por exemplo, e você quer usar aquela versão específica daquele ambiente virtual, tá? Outra coisa, você não vai ter só requests. No caso, a gente instalou só requests aqui, mas eu poderia também, por exemplo, ter instalado o LXML para parsear aquele documento que a gente printou na tela, né? Para a gente poder obter informação útil dele. Então já teria mais uma lib. Então, assim, como aqui o exemplo muito simples, só tem uma lib, fica talvez até não seja tão claro o benefício. Mas imagina que a gente pode ter muitas libs instaladas com várias dependências, e aí com certeza eu vou querer passar esse arquivo requirements.txt, que é o que todo mundo faz, tá? De modo que a pessoa vai conseguir sem nenhum problema reproduzir teu ambiente. Então agora que eu já rodei o meu pip install com requirements, se eu der um pip freeze, então todos os pacotes estão instalados de acordo e na versão correta, precisa, que eu especifiquei na minha primeira instalação. E agora eu posso, sem problema nenhum, rodar o meu Python test, que ele vai novamente pegar minha página do Google, tá? Então, gente, é isso. Eu acho que isso aqui cobre tudo que a gente precisava ver. A gente consegue, então, definir um ambiente, a gente pode distribuir nossos scripts junto com o arquivo requirements.txt. Quando você vê esse arquivo, né, alguém passar para você, você já sabe que tem a ver com isso que eu acabei de explicar, e aí fica fácil de reproduzir um ambiente e de usar um Python de uma maneira bem limpa, bem isolada, e que vai me permitir ter vários ambientes virtuais com instalações diferentes de Python e que vai permitir a gente trabalhar com uma tranquilidade maior, sem as dependências quebrarem umas às outras, porque a gente está instalando tudo no mesmo ambiente global, tá? Então espero que vocês tenham gostado e um abraço para todo mundo.